Olá pessoal, olá para todo mundo que acompanha o nosso canal, está acompanhando particularmente essa nossa série aí sobre a Batalha de Seattle e os movimentos antissistema, né? A gente finalizou aí uma sequência de 3 programas que resultaram do encontro, né, entre colegas, né, pessoas que viveram o início dos anos 2000, ou melhor, o final, né, da década de 90 e início dos anos 2000 dentro das universidades. E ali nós fizemos toda uma discussão sobre, né, o que foi essa vivência, né, o que foi participar desse processo como juventude nesse período que levou, né, ao que nós chamamos, né, Cleiton, de duas das principais expressões de organização e movimento político que aconteceu contra o que estava estabelecido como sistema político, econômico no mundo, né, que foi a Batalha de Seattle e o Fórum Social Mundial. Tá? Então agora a gente vai, neste programa, dar uma continuidade nessa discussão. Cleitão, e aí? É isso mesmo? Você quer complementar um pouquinho o que vai ser esse programa? Oi, Marcão. Oi para todas e para todos que estão assistindo a gente. Bom, Marcão, acho que vamos começar direto. O que é essa... A gente está com um painel aqui. Explica aí que painel é esse. O que a gente fez foi o seguinte, para quem assistiu o último programa, a gente tinha colocado aí uma provocação, né, para o pessoal que participou do último programa com a gente, né, que a gente tem uma hipótese, né, uma tese, Cleiton, não sei como é que a gente pode chamar isso, que a gente chegou à seguinte reflexão, como provocação mesmo para a gente refletir. Um dos aspectos que a gente vê de convergência após a Batalha de Seattle e no período, né, que sucedeu aí ao Fórum Social Mundial, que foram, como a gente falou, né, 2 movimentos, 2 expressões do que era, de fato, né, que representava o que era a luta contra o sistema que estava estabelecido, né, a gente levantou a seguinte hipótese, que o que surgiu a partir de 2013, principalmente, né, que a gente visualizou, percebeu surgindo como um movimento de direita, de extrema-direita, questionando o que estava estabelecido e propondo uma nova ordem, né, uma nova forma de se fazer política, não é isso? Com aquele discurso, com aquela narrativa de que era uma direita ou uma extrema-direita que estava lutando contra o que era sistema. Então a gente faz essa discussão toda, né? E fez a seguinte provocação. Ora, o que estava sendo identificado como sistema? E uma das discussões, das reflexões que a gente fez foi, será que a imagem de sistema não está associada com os partidos e grupos políticos que estão no poder, governando? Então, o imaginário popular, Marcão, o governante e o sistema, eles são vistos, os governantes eles são vistos como o rosto do sistema. Então, a gente sabe que você tomar o governo, você ser vitorioso no processo eleitoral, democrático, você assumir o governo, não necessariamente significa você assumir o controle do sistema. Você assumiu o controle do governo de determinado país e você tem condições, tem poder para fazer algumas mudanças, mas está muito longe de você assumir o controle do sistema. Mas no imaginário popular, o rosto do governante é o próprio rosto do sistema. Então, os movimentos antissistema que se levantam nos anos 90, eles se levantam contra neoliberalismo, se levantam contra o aquecimento global, se levantam contra as políticas do Banco Mundial, que inclui a receita neoliberal, se levantam contra a ALCA, se levantam com contra um monte de pautas que eram colocadas por governantes que estavam situados dentro do bloco chamado bloco de direita. Então, você vai ver no Brasil, a gente tinha o Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha na Argentina, é maluco, porque foi uma sucessão, né? A gente tinha o Menem, mas aí entrou aquela loucura na Argentina que foi caindo um presidente atrás do outro. Você tinha na América toda, né, você tinha governantes que eram governantes dentro do espectro de direita. Bom, a tese que a gente trabalha aqui a partir da Batalha de Seattle, a Batalha de Seattle representa um caldo em que se questionava isso.
Aí veio o Fórum Social Mundial, que era uma grande ágora de discussão, de formulação do que seria a política, o pensamento, a leitura de mundo que vai ganhar o poder a partir dos anos 2000. E a gente preparou esse painel para mostrar como de fato isso aconteceu. Ou seja, os grupos que eram os grupos antissistema, os grupos que colaboraram, né, com a Batalha de Seattle, que ajudaram a organizar, que organizaram o Fórum Social Mundial, passaram a ocupar, em muitos países, passaram a ocupar as cadeiras dos governantes. E isso lá na frente fica muito complicado para eles dizerem, não, nós somos antissistema, né? Nós somos contra o sistema, mas nós estamos sentados na cadeira de governantes. E isso explica muito, né, de porque esses movimentos de extrema-direita, eles conseguiram assumir esse lugar do antissistema agora, no início, né, dessa nova década, aí, quase no início de uma nova década, final da segunda década do século XXI. Vamos dar uma olhada no painel? Vamos dar uma olhada. Só para a gente entender aí o que a gente fez. É claro que a gente está... É uma hipótese provocativa, né, Cleiton? Claro que a gente pode chegar à conclusão que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas nós estamos com essa provocação. Né? É óbvio, mais uma vez, a gente discutiu bastante isso. A gente sabe muito bem que esses grupos que estão ascendendo, que ascenderam ao poder no Brasil, nos Estados Unidos, de direita, extrema-direita, em linhas gerais, eles representam interesses do que a gente entende como sistema do ponto de vista conceitual, né? O sistema capitalista, né? A lógica, né? De exploração, de exclusão social, né? Que a gente sabe que está presente ao longo das últimas décadas, né? E ela não... Os partidos e governantes e grupos políticos que entraram no poder desde 99 para cá não romperam totalmente com essa agenda neoliberal, né? Mas vamos discutir um pouco isso. Romperam em alguns aspectos, mas em outros negociaram. Vocês vão visualizar graficamente que é uma predominância de marcadores rosa aí, de políticos que a gente identificou, né, Cleiton, como sendo políticos, né, e grupos de esquerda. A gente olha ali a Batalha de Seattle em 99. Sim. Como a gente está falando que a Batalha de Seattle, ela é um momento de extravasamento de um caldo político que já estava sendo cozinhado, né? Então, a Batalha de Seattle e o Fórum Social Mundial é um momento de eclosão. E quando esse caldo, ele eclode e ele começa a se organizar para propor mudanças, para propor linhas diferentes de pensamento. Hugo Chávez, ele assume o poder na Venezuela. E a gente vê também que em 97, um pouco antes, o Tony Blair, o Partido Trabalhista Inglês, né, ele assume o poder na Inglaterra. Então, aqui, ó, o Ricardo Lagos, também, um presidente de esquerda, que assume o poder em 2000 no Chile. Veio o Fórum Social em 2001. Né? Em 2003, o Lula assume o poder no Brasil, ganha as eleições de 2002 e assume, e a Cristina Kirchner, depois dessa confusão toda da Argentina, que quase não parava presidente, né? A Cristina não, o Nestor, né? O Nestor Kirchner, que é a família Kirchner, né? O Nestor Kirchner assume em 2003. E na Espanha, a gente tem o Zapatero, que vai assumir o governo em 2004. Então, veja que esse caldo de contestação, que contestava o consenso de Washington, contestava o neoliberalismo, que contestava a forma como a Organização Mundial do Comércio ela impunha modelos que destruíam, né, que impediam o desenvolvimento de vários países, como o consumismo desenfreado estava destruindo o planeta. Então, tinha toda uma defesa uma luta contra o aquecimento global, contra a produção e o consumismo desenfreado, que defendia a agricultura familiar, né, que defendia a economia solidária, ou seja, contra tudo aquilo que era proposto pelo Banco Mundial, pela Organização Mundial do Comércio, pelo Fundo Monetário Internacional. Esses grupos que se colocavam contrários a esse pensamento, eles começam a assumir
o poder, ou seja, esses grupos que eram alinhados aos antissistema, eles começam a assumir o poder a partir desse momento. Mas agora, então uma coisa que é importante para não ficar parecendo que é uma desonestidade nossa histórica, né, intelectual, é óbvio que a gente não está querendo dizer que a chegada desses grupos de centro-esquerda, progressista ao poder, estão diretamente, somente, né, exclusivamente associados com os movimentos antissistema. A gente sabe, por exemplo, no Brasil, nós conhecemos claramente, nós sabemos muito bem, que a chegada do Lula ao poder, existe um demarcador importante ali, por exemplo, que é a Carta aos Brasileiros, né, que foi uma sinalização clara do Lula para o próprio mercado financeiro, dizendo que se ele fosse eleito, haveria uma espécie de um pacto social, né? Haveria aí um arranjo, aí, uma negociação com isso, né? Não haveria uma ruptura, né? Então, e aí, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente depois discutir como que não necessariamente, para chegar ao poder, necessariamente se rompeu com uma lógica do sistema. Você precisa, né? Alguns países houve esse tipo de negociação. Talvez na Venezuela não, porque o Hugo Chávez foi eleito democraticamente na Venezuela e de uma forma, vamos dizer assim, com voto popular, né? Ele não precisou negociar, que eu saiba, não sei se você... Mas essa não é, eu acho, o ponto, Marcão, mesmo porque a gente não está falando aqui que os movimentos antissistema venceram as eleições. Sim. Não, eu estou fazendo exatamente essa ponderação. O que a gente está falando aqui é que os grupos que dialogavam com os movimentos antissistema, então esses grupos que dialogavam com a pauta antissistema e dialogavam de uma maneira muito estreita, eles conseguiram ter vitórias expressivas, né, ocupar o governo em muitos países, em países muito relevantes. Claro, também não é a totalidade, né, não ganhou em todos os países, mas na América do Sul, os países mais importantes da América do Sul, países importantes da Europa, todos, você vai ter o campo da esquerda saindo vitorioso nos processos eleitorais. E você vai ter também a linha de pensamento. Então, por exemplo, passa-se até mesmo o Fórum de Davos, começa a absorver bandeiras que são bandeiras que estavam no Fórum Social Mundial. Então, a questão ambiental deixa de ser dos movimentos, né, antissistema e passa a ser pautas de governo, passa a ser pautas colocadas nos fóruns que, antes desse momento, eram contrárias ou se colocavam reticentes a essas bandeiras. Então, aqui a gente não está querendo dizer que são os movimentos antissistema que ganham as eleições, mas dizer que são os grupos que estavam lado a lado com esses movimentos antissistema, que tinham uma discussão muito estreita, eles saem vitoriosos. A pauta que determina o discurso, né, e as campanhas desses grupos que chegam ao poder, elas se alinham com a mesma, de certa forma, né, com a pauta dos movimentos antissistema, né, Cleiton? Existia ali um diálogo direto, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa associação. E aqui eu rodei um pouco mais né, a linha temporal aqui para a gente ver, de fato, como isso se mantém como uma tendência. E como esse programa nosso é um programa que na verdade, ele está dentro dessa série nossa, mas ele é um programa que é uma segunda introdução, né? É um preâmbulo do que nós queremos fazer nos próximos programas, nos aprofundarmos nessa discussão. Aqui, mais uma vez, fica bem claro, né? Se a gente pegar aqui aonde esse processo de chegada ao poder de grupos de centro-esquerda e progressista em diferentes países do mundo, mas principalmente na América Latina, né? E em alguns países da Europa, esse quadro agora aqui do período de 2000 até 2007, né, 2009, eu posso avançar um pouquinho mais aqui na régua, a gente vai ver que até 2011 nós temos uma década, né, da chegada ao poder de grupos que, de alguma forma, na sua pauta, né, na sua agenda política, estavam as questões de ordem, as questões colocadas aí pelos movimentos antissistema. Você concorda? Isso, você vai ver o Partido Trabalhista Inglês, volta ali um pouquinho, o Partido Trabalhista Inglês vence com o Tony Blair em 2007 e ele vai governar a Inglaterra até 2013,
vamos voltar, que é o Tony Blair e depois é o Gordon Brown. Então, assume com o Tony Blair, e são 13 anos, né? Somando o Tony Blair e o Gordon Brown, até 2010. Vai governar até 2010. Né? O PT no Brasil vai de 2003 até 2016. Se a gente pegar a Espanha, o PSOE espanhol vai de 2004 a 2011. Então, quando você tem os movimentos indignados da Espanha, quem ocupa o governo espanhol é o PSOE, é a esquerda espanhola. Fica muito complicado para a esquerda dialogar com os indignados da Espanha e se colocar como também indignados com a situação da Espanha, sendo que eles ocupavam a cadeira de governo da Espanha desde 2004. Né? No Uruguai, a gente vai ter ali, no Uruguai, a gente vai ter de 2005 a 2019. Você vai ter uma sucessão de governos de esquerda. Também nesse período, um pouquinho depois desse período, mas quando você vai ter os movimentos antissistema ali dos anos 2010, 2011, 2012, em Portugal era a esquerda que governava, né? A esquerda governou de 2005 a 2011, voltou agora ao governo novamente. A Bolívia foi de 2006 a 2019. E no Chile, 2006 a 2010. Né? Aqui de novo, é isso mesmo, Gordon Brown, 2010. Foram 13 anos mas na Inglaterra o Partido Trabalhista ele abraçou as pautas liberais. Na mentalidade da população, ele olhava e dizia, não, eu estou olhando ali, é o partido de esquerda que está no governo. Não adianta explicar que o partido de esquerda, ou pelo menos o grupo do partido de esquerda que estava no governo, ele não representava de fato as pautas da esquerda. É muito complicado para o cidadão comum você explicar para ele e falar, não, isso não são de fato as pautas do Partido Trabalhista Inglês. O Partido Trabalhista Inglês é um mundo ali, você tem vários grupos, não é um grupo único, você tem disputas internas. Isso para o cidadão comum não funciona. O que funciona como é que a coisa está sendo conduzida? Tá assim. Quem está sentado ali no governo? Tal pessoa. Então, o rosto do governo é o rosto do sistema. Esse é o cenário. Então, o Partido Trabalhista Inglês passou a ser visto como o rosto do sistema. E vários partidos de esquerda na América Latina e na Europa passaram a ser vistos como rostos do sistema, porque de tanto que as pessoas estavam habituadas a olhar o governo e era alguém ligado a um partido de esquerda. Mas ok, então assim, se a gente fosse fazer uma síntese para a gente já começar a finalizar assim, esse programa nosso, a gente podia dizer o seguinte, que de fato, eu não sei, eu acho que a gente pode tentar talvez fazer essa síntese. E em função dessa construção imaginária do que é um sistema, o grande inimigo da minha vida, né, da melhoria da minha vida, de ter um país melhor, estava associado com quem estava no poder. Né? Eu acho que essa é a síntese. Né? Quem estava no poder? Eram esses grupos de esquerda, progressistas, que tinham essa pauta que a gente já colocou nos outros programas. Aí eu só queria sugerir para você o seguinte, em que momento, quando que isso começa a se inverter? Né? Como que isso começa a ser construído? É a partir de uma contestação legítima ao que vinha sendo implementado como política social e econômica nos países governados por partidos de esquerda. Você concorda comigo? Um ponto de partida. O que eu quero provocar aqui para o próximo passo do nosso próximo programa, é discutir o seguinte, tá? Qual foi o gatilho para a insurgência? Tem um documentário, não é um documentário, na verdade é um docudrama, né? Porque ele é dramatizado, chama Brexit. Não sei se você já viu. E aí tem um momento em que o Brexit vai perder aquele processo lá da saída da União Europeia, da Inglaterra. Isso, a saída vai perder. Só que aí, quem está fazendo o trabalho digamos, de marketing para o Brexit, ele começa a entender e começa a atacar pontos que eram de tradicionais defensores da esquerda na Inglaterra. Então ele tem uma cena que ele visita bairros de tradicionais eleitores do Partido Trabalhista Inglês. E ele pergunta, quando foi a última vez que alguém do Partido Trabalhista Inglês veio falar com você? E o cara está desempregado,
o cara tá ferrado, o bairro a coisa tá complicada. E o que o cara fala? Pô, acho que faz mais de 4, 5 anos que ninguém vem aqui. Ele continuava votando no Partido Trabalhista Inglês e o Partido Trabalhista Inglês começou a acreditar que aquele voto estava seguro, que não precisava se preocupar em dialogar com aquele sujeito, para compreender a vida dele, compreender os anseios, compreender as necessidades dele. Eu acho que isso é uma realidade de muitos países em que a esquerda governou por um tempo mais longo. E ficou fácil para a extrema-direita dizer, olha para a cara do sistema. E aí apontava para a cara do presidente, do prefeito, do governador, que estavam ali e eram representantes dos partidos ou dos grupos ligados à esquerda. Mas esse cara ele é do partido, mas ele não defende o pensamento do partido. Explica isso para o povo. Explica que o Tony Blair era do Partido Trabalhista Inglês, mas não era de esquerda. Explica, ele é do Partido Trabalhista Inglês, mas é um neoliberal. Não existe, não tem como se explicar. É muito mais fácil alguém da extrema-direita falar, olha, o que a esquerda, onde a esquerda levou a gente? Olha o buraco que a esquerda levou a gente e mostrar o rosto do Tony Blair e do Gordon Brown. É mais fácil de você explicar isso. A mesma coisa quando você explica as dificuldades que aconteceram em vários países por N razões, mas que quem estava governando, por exemplo, como a gente já falou, era o PSOE que governava a Espanha quando estoura os movimentos dos indignados da Espanha. Aí o que você vai falar? Não, o pessoal não pode se indignar porque senão a direita vai ocupar o poder? Você não pode simplesmente dizer para o cara que está numa situação complicada, está numa situação difícil, falar, não faça isso, porque a direita assumirá o poder assim. De fato, depois você teve uma virada, né? E a direita assumiu o poder na Espanha, mas quem governava, o rosto do governo, que se confunde com o rosto do sistema, na mentalidade popular, era a esquerda. Então, Cleiton, a minha proposta é que a gente dê uma continuidade nessa conversa, saindo então dessa primeira década que a gente viu que houve uma predominância de grupos, né, progressistas no poder, e trate um pouquinho desse período aí, né, de 2010 a 2013, que foram essas insurgências que surgiram, questionando novamente, né, uma revitalização, né, dessas organizações em massa, né, questionando a lógica do sistema econômico, do sistema político. E aí nós temos vários exemplos aí, né? Temos exemplos da Primavera Árabe, as insurgências, né? Temos exemplos do Indignados da Espanha, como você já citou. Temos a questão da Grécia, né, em 2011, o Occupy Wall Street em 2011. Aí a minha sugestão é que a gente tente entender como que isso impactou nesse enfrentamento, né? Vamos dizer assim, esse ponto de partida para questionar os governos que estavam ali governando, né? Porque, embora essas principais insurgências tenham acontecido fora do Brasil, isso teve um impacto no Brasil, você não acha? Eu estou propondo, então, que a gente discuta um pouco esse período. A partir de 2010, o que surge e que leva a gente para vamos dizer assim, o impeachment da Dilma, que leva à eleição de Bolsonaro. O que você acha? Podemos trabalhar aqui, tentando ver isso como um ponto de partida, para entender o que levou, por exemplo, as manifestações a partir de 2014, 2015, do impeachment, né? O que você acha? Vamos trabalhar nessa linha, porque assim, eu ficava preocupado, e continuo sempre preocupado, porque começou a aumentar o número de bilionários no Brasil durante os governos de esquerda no Brasil. Porque, assim, não tem nada mais assustador que um país que tem muitos bilionários não é necessariamente um país rico, mas um país que tem muita riqueza concentrada, né? O bilionário ele é uma coisa ruim. Para o capitalismo mesmo, né? É uma coisa ruim. É diferente você ter grandes empresas. Você pode ter grandes empresas e não ter tantos bilionários. Empresas poderosas, quando você tem bilionários, significa que não está na empresa, o dinheiro não está ali na empresa, o dinheiro está na pessoa.
E talvez isso explique muito, né? Procure os bilionários e isso explique muito o porquê da indignação que se tem no mundo no final dos anos 10, né? do século XXI. E as respostas que foram dadas pelos governantes que, na minha leitura, e a gente vai analisar isso nos próximos programas, não foi suficiente. E aí, quando a extrema-direita entra com esse discurso e com esse conceito de sistema completamente descolado da realidade, muita gente compra esse bilhete porque a esquerda já não consegue mais entrar como alguém que é contra tudo que está ali, porque está assumindo, está sentado na cadeira de governante. A direita mais tradicional também não pode assumir esse espaço de ser contra tudo que está ali, porque no imaginário popular ela foi a construtora daquilo, aí sobra um espaço imenso para a extrema-direita conseguir ocupar. Né? Então, e aí a gente fecha o programa de hoje com esse quadro, né, que nós pintamos em amarelo aí, são as principais insurgências, e a gente já mostra aí, por exemplo, em alguns países, grupos representando, né, o pensamento de centro-direita assumindo o poder, né, uma alternância maior aí, mas o fato é que nós temos o período de 2010 até 2013, um período com várias insurgências, né, ao longo do mundo, questionando os governos, o enfrentamento, né, com quem estava no poder em vários países. E a gente fecha o programa que vem falando da jornada de junho, né, Cleitão, de 2013. Eu acho que talvez aí a gente consiga entender, olha, esse período de 2010 a 2013 não necessariamente já tinha explícito o que viria a acontecer depois, né, Cleiton? A direita não estava presente aqui ainda de uma forma tão explícita como veio surgir depois, né, os grupos, né? As placas, né, de intervenção militar. Não, se a gente vai ver aqui, ó, quando a gente está pensando na Primavera Árabe, a gente não tem a extrema presença dessa figura de extrema-direita, não está aqui. Nos protestos aqui da Espanha, os indignados não é um protesto da extrema-direita. Né? O Occupy Wall Street também não, e nem as jornadas de junho nos seus primeiros momentos. Então, eles não eram necessariamente os movimentos de extrema-direita, mas foram movimentos que, ao contestar o sistema, o que estava sendo feito, e ao não ter ninguém da direita, digamos, da direita clássica, ou ninguém da esquerda que fosse capaz de ocupar esse espaço, de acenar e dialogar com esses grupos, abriu um flanco importante para a extrema-direita assumir o espaço. Essa é a tese que a gente defende aqui no programa. Quem dialogaria com esses grupos? Bom, quem tem legitimidade para isso? Fica então a pergunta, a reflexão, para o próximo programa a gente entrar nessa discussão, né, sobre o que foi esse período. Eu acho que essa lacuna aqui, ela foi pouco discutida, na minha opinião. Muita gente falou na época sobre o que foram esses movimentos, particularmente no Brasil, mas vamos falar disso no próximo programa. Tá certo, pessoal? O que você acha, Cleitão? Pode ser? Pode ser, gente. Quem gosta do canal e está vendo no YouTube, clica no sininho para receber mensagens dos novos programas. Toda quinta-feira tem programa novo. Também assina o canal. Quem está vendo no Facebook, dá um coraçãozinho ou um joinha para a gente. É isso aí, pessoal. Obrigadão quem está acompanhando a gente. Lembra também de fazer comentários, né, Cleitão? Se quiser propor alguma discussão, falar, olha, queríamos um segundo programa sobre isso, né? Interajam com a gente, mandam propostas pra gente, que a gente vai construindo aí essa nossa pauta aí com vocês nessa série. Valeu, Cleitão. Abração para todo mundo. E até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau.